Graças a Deus. Hoje nós vamos fazer uma série de 10 aulas. Hoje nós vamos fazer a segunda aula, tá bom? Eu sou o professor Júlio Carneiro. E se você não assistiu a primeira aula, volta lá, assiste também, porque vai acrescentar. Essa aula já é continuação daquela primeira, tá bom? Então, na primeira nós falamos da primeira divisão da Bíblia. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia é dividida em duas partes, em Antigo e Novo Testamento. E nós falamos sobre essa primeira divisão. Agora, nós vamos estar falando sobre mais uma divisão que a Bíblia tem. A Bíblia é dividida agora, cada livro, ele entra num conjunto de livros. Então, por exemplo, nós vamos estar falando sobre as subdivisões. Os livros vão ser eles vão ser aglutinados em livros parecidos. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele é chamado de Pentateuco. É os 5 primeiros livros da Bíblia, é o Pentateuco. São 5 livros e nós vamos estar falando deles agora. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Olha, é Gênesis o primeiro, é Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esses são os 5 primeiros livros da Bíblia e eles estão juntos e são chamados de Pentateuco. Após eles, nós temos também os livros históricos do Antigo Testamento. Esses livros históricos, eles são 12 livros. Vamos falar sobre eles agora. 12 livros históricos. Vem o livro de Josué, o livro de Juízes, o livro de Ruth. São 2 livros de Samuel, 1º e 2º Samuel. O livro de Reis também são 2, 1º e 2º Reis. Livro de Crônicas também são 2, 1º e 2º Crônicas. Esdras é o 10º, Neemias e Esther é o 12º livro da série dos livros históricos. Depois dos livros históricos, nós vamos ter agora os livros poéticos. Então, os livros poéticos do Antigo Testamento, eles são 5 livros poéticos. Vamos lá estudar os livros poéticos. O primeiro livro é o livro de Jó, o segundo livro é o livro de Salmos, o terceiro é o livro de Provérbios, o quarto é o Eclesiastes, o quinto é o Cântico dos Cânticos. Então, agora nós já estamos nessa subdivisão, a terceira subdivisão dos livros poéticos. Vamos entrar agora e vamos aprender sobre os livros proféticos. Os livros proféticos são divididos em 2 classes, os profetas maiores e os profetas menores. Então, a questão aqui não é porque porque o profeta é maior que o outro, mas porque os livros são maiores ou menores. Nós vamos, numa próxima aula, nos aprofundar. E quando nos aprofundar sobre cada livro, nós vamos ter um entendimento um pouco melhor. O quarto tema nosso são os livros proféticos. Então, como eu disse, são 17 livros divididos em 2 séries. Profeta maior, profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores são 5 livros. É o livro de Isaías, o livro de Jeremias, o terceiro é Lamentações, o quarto é o livro de Ezequiel e o quinto é o livro de Daniel. Depois, os profetas menores. Vamos falar sobre eles agora. Os profetas menores. Tem Oséias, Joel, o terceiro é Amós, o quarto é Obadias, o quinto é Jonas, o sexto Miqueias, o sétimo Naum, o oitavo é o Sofonias, o oitavo é Abacuque, o nono é Sofonias, o 10º é Ageu, 11º Zacarias e 12º Malaquias. Aqui nós falamos dos 12 livros que são dos profetas menores. Agora nós vamos estar falando, na continuação, terminou o Antigo Testamento, vamos começar com o Novo Testamento também, as subdivisões do Novo Testamento. Então nós vamos começar com os livros biográficos, que também
livros biográficos também são conhecidos como os evangelhos. E aqui nós vamos ter agora os livros biográficos, que são 4 livros. O primeiro é o livro de Mateus, o segundo é o livro de Marcos, depois vem o livro de Lucas e o quarto é o livro de João. Após os livros biográficos, os evangelhos, nós temos um livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos. É o único livro histórico do Novo Testamento. Após esses livros, tem mais uma subdivisão, que são as cartas paulinas. As cartas paulinas, elas são 13. Elas são 13 cartas, epístolas paulinas. A primeira é Romanos, a segunda e a terceira é 1ª e 2ª Coríntios, a quarta é Gálatas, a quinta é Efésios, a sexta é Filipenses, a sétima é Colossenses, a oitava e a nona é 1ª e 2ª Tessalonicenses, a 10ª e a 11ª é 1ª e 2ª Timóteo, e a 12ª é Tito, e a 13ª é Filemão. Tá? Eu falei 1ª e 2ª porque são epístolas ou cartas. No caso do Velho Testamento são livros, então é 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Reis. Agora nós temos também, depois das epístolas paulinas, nós temos também as cartas gerais, que são atribuídas a outros autores. Vamos ver quais são elas. Cartas gerais. Elas são um total de 8. Elas são Hebreus, Tiago, a terceira e a quarta é 1ª e 2ª Pedro, a quinta, a sexta e a sétima é 1ª, 2ª e 3ª João, e a última é o livro de Judas. E para encerrar a Bíblia, nós temos o livro profético do Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse. Então, nós terminamos por aqui a segunda aula. Logo na terceira aula, nós vamos aprofundar em cada livro e dizer para que ele foi escrito, dar uma geral em cada livro. E termina aqui essa terceira aula. Dá o seu like, curte, compartilha, e eu tenho a certeza que essas aulas vão acrescentar nas nossas vidas. Eu sou o professor Júlio Carneiro e até a próxima. Aguardo vocês na próxima lição.